Crianças, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Lembram que nós estamos falando a respeito das parábolas que Jesus falou para os seus discípulos? E o que são parábolas, crianças? Lembram? Nós comentamos, ensinamos para vocês que parábolas foi uma maneira que Jesus escolheu para nos ensinar coisas a respeito do reino dele, uma maneira mais fácil. E lá no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 34, a palavra de Deus nos diz que Jesus disse por parábolas à multidão, e nada ele falava sem parábolas. Tudo isso, crianças, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca e falarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Que coisa maravilhosa, crianças! Deus, ele oculta, ele deixa de falar coisas para aquelas pessoas sábias, entendidas, Mas ele revela aos seus pequeninos, aqueles que são os seus escolhidos. E hoje, neste domingo, o Senhor tem separado essa parábola para nós pequeninos. Eu quero aprender, eu sei que todos que estão ouvindo essa palavra vão aprender também. Amém? Então hoje nós vamos falar da parábola do fermento, que está lá em Mateus 13, capítulo 33, que nos diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Vamos orar ao Senhor, crianças, todos juntos comigo, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós entramos na Tua presença nesta hora. Pai amado, venha falar o nosso coração, porque nesta hora nós te pedimos que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, que nós possamos, ó Deus, estar com o nosso coração aberto para entender e ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, o fermento foi introduzido ali naquelas 3 medidas de farinha pelas mãos daquela mulher, representando assim um falso ensino. Foi introduzido ali na obra de Deus por mãos de homens, porque naquela época era de costume do povo, daquele povo, comer um pãozinho chamado asmo, e era um pão redondo, fininho. Não tinha aparência nenhuma, parecia ser um pão ressecado, que se você olhasse para ele, nem dava vontade de comer. Mas muito pelo contrário, ele era um pão saudável, porque ele era um pão puro e ele não levava fermento. O segredo estava ali, que ele não tinha fermento. Por quê? Para que serve o fermento, crianças? Vamos lembrar quando a mamãe vai para a cozinha fazer um bolo, um pão, uma torta, o que ela usa? Ela usa ali a farinha de trigo, não é? Leite, ovos, manteiga, o que mais? Açúcar. E no final ela põe uma pitadinha de fermento, não é assim? Basta um pouquinho só. Por quê? A mamãe, ela quer que o bolo cresça, não é assim? E a massa, aquela massa, ela vai inchando, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e aparecendo, não é assim, crianças? Então, Jesus usou ali essa parábola como uma maneira de trazer uma grande lição para todos nós, para o povo daquela época, para vocês hoje, para mim também, nos ensinando que o reino do Senhor, as coisas do Senhor é diferente. Às vezes por coisas pequenininhas, um pouquinho só de fermento vai levedar toda a massa e aí estraga tudo. Não vai virar o pão asmo, que é o pão bom, puro, não é? É o que Deus tem para nós, a palavra santa, pura,
não aquele pão inchado só de aparência, não é? Porque Deus, ele está preocupado com o nosso coração, é a nossa vida espiritual, não o que vem de fora. E às vezes por causa de poucas coisas, o pecado entra na nossa vida, no nosso coração, entra no meio da igreja. Nós temos que vigiar muito, né, crianças, o que nós falamos, porque às vezes uma palavra deixa triste o nosso amigo, quer seja na igreja, na escola, não é? Um vizinho, porque dos nossos lábios tem que sair coisas boas, diz a palavra de Deus, não é? Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que ser, da nossa boca tem que sair palavras boas, nada de coisas que desagradam o Senhor, não é? Esse é o fermento que não pode estar no nosso meio. É isso que Jesus quer nos ensinar. Que pregam que há outros deuses, mas é tudo engano. Não, a palavra de Deus, ela não nos ensina isso. Muito pelo contrário, ela ensina para nós que só há um Deus, e é o nosso Deus, é o Deus dos exércitos de Israel, é o grande eu sou, todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, Deus único, não é? A palavra diz que tem pessoas que elas servem deuses de barro, né, de madeira, de pedra, deuses que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não enxergam. Então é tudo uma mentira, né? Um engano mesmo. Mas o nosso Deus é um Deus vivo e poderoso, não é? É um Deus maravilhoso que opera no nosso meio, é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que cuida da nossa vida, cada dia do nosso viver, não é? Um Deus que abençoa o nosso lar, abençoa os pais, o papai, a mamãe, abençoa a nossa casa. É um Deus que não nos deixa faltar, né, nada. Não falta o pão de cada dia, o alimento, não é? Tem tudo para nós. Deus fez tudo com perfeição. Então, não precisa do fermento, não é isso? Nós já temos o pão, né? O pão vivo que desceu do céu, não é? Que é a palavra de Deus dentro do nosso coração. Então, nós precisamos, crianças, de entender o que é certo e o que é errado. Nós precisamos de discernir. Discernir é entender, é compreender, né, as coisas que vêm do Senhor e as coisas também que não vêm do Senhor, não é? Por exemplo, o que é santo, né, as coisas santas, o que é santo e o que é profano, ou seja, profano quer dizer pecado, né? Então, porque a palavra de Deus diz assim, sede santos como eu sou santo, né? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que santificar a nossa vida a cada dia na presença do Senhor. Mas como? Como que eu vou me santificar? Né? Eu aprender, como vocês estão fazendo hoje, tirando um tempinho para ouvir a palavra de Deus, ir à casa do Senhor com alegria, cantar louvores ao Senhor, tirar, né, uns 5 minutinhos no celular, seja o tempinho que for, joelhar na beirada da cama, fecha a porta do quarto, não precisa de trancar, fecha a porta do quarto, ajoelha lá na beiradinha da cama, ora ao Senhor. A palavra diz assim, ó, quem está alegre, cante louvores. Agora, se alguém estiver triste, ore, né? Às vezes, tem crianças que passam luta nos lares, em suas casas, vê o papai e a mamãe brigando, não é assim? Vê faltando alguma coisa, alimento. Às vezes o papai está ganhando pouco, né, no serviço, ou às vezes o papai ficou desempregado. Então, tudo é motivo de nós orarmos. Tem alguma coisa que está trazendo tristeza para você? Tem. Então, tem solução? Tem. É oração. Tá bom, queridos? Vamos ser, né? Vocês são pequenos, mas vocês, para o Senhor,
vocês são especiais. A palavra de Deus fala que das crianças é o reino dos céus, da boca das crianças sai o perfeito louvor. Então, por que nós vamos, né, cantar músicas do mundo, letras horríveis, né, que não vai edificar, e sendo que nós podemos cantar louvores ao Senhor, não é? Vamos ler a palavra. Quem não sabe ler, não tem problema. Pede a mamãe e o papai para ler. Pai, hoje eu quero que o Senhor lê para mim uma história da Bíblia. Né? Tem tantas parábolas, nós não estamos estudando as parábolas que Jesus contou. Então isso é o reino de Deus, sem fermento, né? Sem acrescentar as coisas lá de fora. Mas nós nos alimentarmos daquilo que é puro. Vamos dar alguns exemplos? Olha, José do Egito, ele era um filho obediente. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Ele passou muita dificuldade, os seus irmãos tinham inveja dele, né? E tramavam coisas horríveis contra ele, mas em momento algum ele deixou de ser fiel ao Senhor. E sabe o que aconteceu, crianças? O Senhor honrou tanto a vida de José que ele se tornou um rei ali, né, no Egito. E os seus irmãos não, pelo contrário, os seus irmãos tinham inveja, ciúme, né? Tramaram contra a vida dele. E vocês acham que José fez o que com os irmãos? Quem sabe? Então, José perdoou os seus irmãos. Olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus, que é santa, ela nos ensina a perdoar o nosso irmão. Quando alguém nos faz alguma coisa que nos magoa, né, que nos entristece, que é normal, essas coisas acontecem mesmo, são as coisas do homem. Mas o Senhor nos ensina a perdoar, né? O Senhor nos ensina a amar o nosso próximo. Então José ali, mesmo os seus irmãos lhe fazendo mal, ele amou e ele perdoou. Isso daí, crianças, é o que Jesus quis ensinar. Era o pão sem fermento, era o pão purinho, né? O maná ali, o pão asmo, aliás. Olha que bênção. Então é deste pão que o Senhor quer que a gente coma cada dia, a palavra pura, santa, verdadeira, né? A palavra de Deus que nos liberta, que nos alegra, que nos purifica, não é assim? Então, Davi, a palavra diz que ele era um homem que tinha o coração segundo, né? Igual a Deus, porque Davi, ele era um valente do Senhor. Davi, ele era um homem que tudo que ele fazia, né, ele confiava muito no Senhor e foi um homem vitorioso também, venceu muitas batalhas. Lembram que ele venceu um gigante, né? O gigante Golias, derrotou o gigante Golias ali e o povo de Deus foi vitorioso. Uma vez ele lutou contra um urso, contra o leão, e ele sempre era vitorioso. Sabe por quê, crianças? Porque a força dele não vinha dele mesmo, a força dele vinha do Senhor, né? Glória a Deus, porque com certeza ele comia daquele pão ali sem fermento, pão asmo. Era costume naquela época, eles comiam só esse pão, e aquele pão trazia para ele força, vigor, saúde, né? E esse pão é Jesus. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. É deste pão que o Senhor quer que nós comamos cada dia. Amém? Então, é essa palavra que o Senhor tem para nós neste dia, neste domingo, que nós possamos alimentar deste pão espiritual, porque só este pão é que vai trazer para nós, né, a salvação, vai trazer paz para o nosso coração, alegria de viver, né, esperança. Tem muitas crianças que têm o papai, tem a mamãe, tem um lar, tem uma casa, mas tem crianças que não têm, tem crianças que sofrem, não é? Então nós precisamos também de levar esse pão asmo, para elas comerem, esse pão puro, né, que é Jesus, que é a palavra de Deus, porque elas precisam também de sentir este amor de Deus por nós. Amém, crianças? Então que fica essa palavra, a paz do Senhor, e até a próxima parábola.